Na nossa primeira aula, abordaremos agora o que é o aparato cognitivo, ou seja, como a mente da criança funciona, de que forma essa mente é elaborada e maturada. Bom, o primeiro momento que nós começamos a ver uma criança no seu processo de desenvolvimento, nós começamos a estudar como a atenção e a percepção estão associadas. Então vamos imaginar, por exemplo, que uma criança começa a desenvolver o seu vocabulário a partir do momento que o pensamento é formado. O melhor exemplo para isso é quando nós pegamos uma criança e escutamos ela em uma frase de articulação do pensamento, tal como mamãe, água. Ou então, beber água. A criança está pegando dois conceitos fundamentais e está desenvolvendo, combinando esses conceitos para gerar um novo conceito. Ela se refere a ela como bebê e se refere a uma necessidade como água. Isso significa que o pensamento está sendo formado. A partir daí, nós vamos ter o desenvolvimento da linguagem, porque linguagem nada mais é do que a expressão do pensamento. Quando o pensamento está sendo formado adequadamente, a linguagem ela expressa de forma adequada. Agora, é importante que você saiba diferenciar o que é linguagem e o que é fala. Não é a mesma coisa. Nós chamamos linguagem a manifestação do pensamento. E nós falamos que fala nada mais é do que a expressão da linguagem. Ora, a partir do momento que essa criança começa a desenvolver o pensamento, com seu cerca de um ano, 2 meses, a linguagem começa a ser desenvolvida naturalmente, nós começamos a compreender que esta criança está desenvolvendo o seu aparato cognitivo. Ora, ela começa a prestar atenção ao mundo que a cerca e começa, principalmente, a perceber atribuindo significado. Essas combinações que nós chamamos pensamento, porque pensamento nada mais é do que a possibilidade de você combinar conceitos. Olhe que eu não falo combinação de palavras, eu estou dizendo combinação de conceitos. Água tem um conceito e beber tem um outro conceito. A partir do momento que essa criança começa a desenvolver, ela consegue articular esse processo de atenção, percepção, memória, pensamento e linguagem. Nós chamamos essas estruturas de aparato cognitivo. Ora, nesse processo de desenvolvimento, a criança começa a desenvolver a linguagem de forma instintiva, ou seja, nenhum pai e nenhuma mãe vai ensinar o seu filho a desenvolver a linguagem. O que nós conseguimos fazer é estimular a criança para falar, mas o processo de linguagem é um processo distinto, ou seja, todo o aparato cognitivo, toda a estrutura mental já está preparada para o desenvolvimento da linguagem. Ora, como funciona? Observe, por exemplo, quando você pega a letra A. E você começa a ver a forma da letra A e essa letra tem um conceito, letra do alfabeto ou primeira letra do alfabeto. Olha como o meu pensamento está sendo formado. Eu estou pegando um conceito, combinando com outro conceito e dando a origem a um novo conceito. Significa que o meu pensamento está adequadamente sendo formado. E isso é extremamente importante, porque nesse processo não pode haver erros. A partir do momento que há erros, eu tenho distorções na construção desse pensamento e, consequentemente, distorções no desenvolvimento da linguagem. Ora, uma criança, ela começa a falar a partir do momento que a sua linguagem começa a ser desenvolvida e ela expressa essa linguagem através da fala. Então, nós temos 3 estruturas semelhantes, mas que são arquitetonicamente separadas, que é o pensamento, a linguagem e a fala. O que acontece na neuropsicologia dos transtornos de desenvolvimento é que algum módulo cognitivo ele vai estar em déficit, ou seja, algum módulo cognitivo vai ser afetado por esse transtorno. Ora, infelizmente, nós estamos ainda evoluindo em cima do que é transtorno de desenvolvimento. Nós sabemos que as causas são diversas. Nós não conseguimos apontar uma causa única. Nós sabemos que o transtorno de desenvolvimento, ele é genético, ele é
social e ele tem toda uma estrutura voltada para esse desenvolvimento de forma de distúrbio, ou seja, ele não consegue ter um desenvolvimento desse aparato cognitivo de forma linear, de forma estruturada, apresentando problemas na captação dos estímulos externos e principalmente na interpretação desses estímulos. Então, pega a letra A e você vê como uma forma. Como nós captamos? Uma forma que você define como conceito. Ora, eu estou usando todo o meu aparato cognitivo. Por exemplo, eu vejo a forma, direciono minha atenção, percebo essa forma, vou na estrutura da memória, na memória eu pego algo semelhante que eu tive uma experiência anterior, comparo, decodifico e atribuo significado. Ora, esse processo não pode haver erros, porque a partir do momento que eu percebo de forma distorcida, todo o restante da estrutura cognitiva começa a sofrer distorções pela primeira estrutura. Ora, isso é extremamente significativo. Por quê? Porque quando nós avaliamos uma criança que tem transtorno do desenvolvimento, nós vamos observar que ela apresenta algum déficit em alguma dessas estruturas cognitivas. É isso que nós estamos aprendendo aqui no curso. Como identificar? Esse princípio é um princípio da neurociência cognitiva, especificamente da chamada neuropsicologia cognitiva. Então, a partir do momento que eu consigo perceber a forma, estruturar essa forma mentalmente, porque essa estrutura depende da memória. Aliás, tudo em nossa vida depende da memória. Memória é a principal estrutura desse aparato. Todas são importantes, no entanto, sem memória, a própria civilização seria impossível. Imagine, o que é memória? Memória nada mais é do que um processo de codificação e decodificação de informações. Agora, nós devemos lembrar que essa codificação ela é bioquímica. Então, o nosso comportamento ele é bioquímico. Ou seja, nós temos o que nós chamamos de individualidade bioquímica. Ou seja, nós temos percepção através dos órgãos sentidos, no entanto, eu preciso trazer essa percepção, atribuindo significado e codificando para a região da memória. Nós utilizamos nada mais, nada menos do que os nossos neurônios responsáveis por essa memória. Então, determinadas áreas têm articulações para codificar essas informações. Ora, eu preciso também compreender que nesse processo de codificação e decodificação, eu tenho uma memória de longa duração. Essa memória de longa duração nada mais é do que uma gravação bioquímica no neurônio responsável pela memória e vai levar toda essa experiência no decorrer da nossa vida. Por isso o nome é chamado memória de longa duração. Ora, a partir do momento que eu tenho essa estrutura da memória preservada, eu consigo lembrar de fatos anteriores, eu consigo lembrar esses fatos, trazer para o meu momento presente e utilizar como memória de trabalho. Ou seja, eu tenho uma memória sensorial, eu tenho uma memória de trabalho e eu tenho uma memória de longo prazo. No entanto, essa memória de longo prazo, ela pode passar durante toda a vida do indivíduo intacta. Então, por exemplo, lembre você do seu primeiro brinquedo. Você vai ter agora flashes de memória, ou seja, como essa memória ficou gravada durante todos esses anos e agora você decodifica trazendo para o seu presente. Como ela foi gravada? Ela foi gravada através de uma proteína chamada prions. Quem descobriu os prions foi justamente um neurocientista chamado Eric Kandel, que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina no ano 2000. Ele foi agraciado com o prêmio justamente porque conseguiu explicar como a memória de curta duração se transforma em uma memória de longa duração. Isso é extremamente significativo para o nosso trabalho. Por quê? Porque quando nós vamos mensurar a estrutura da memória, nós vamos compreender que nós precisamos ter uma memória de trabalho.
E essa memória de trabalho, ela é extremamente importante para você combinar os conceitos e transformá-los em um novo pensamento. Ora, a partir do momento que esses conceitos conseguem ser combinados adequadamente, a linguagem começa a ser desenvolvida. Na neuropsicologia dos transtornos de desenvolvimento, nós vamos ter problemas graves na percepção, na atenção, na memória, na linguagem e, em alguns casos, como o espectro autista, na formação do pensamento. Ora, a partir do momento que essa estrutura cognitiva ela está a nosso serviço, nós podemos utilizar para mensurar enquanto profissionais. Nós estamos aprendendo agora a chamada neurociência cognitiva.